Eu vou falar um pouquinho agora do que muda para o Esfinge do ano que vem, tá? Saindo um pouquinho da N20, mas não saindo muito, porque todos esses dados que são gerados aqui vão, no final das contas, ou entrar diretamente da N20, como dados de um relatório, que o Esfinge gera, ou complemento de algum relatório, então tem sempre uma relação direta disso aqui. Esfinge Web Service para o ano que vem. Tá? A gente em 2015 foi quando começou a Esfinge, mas 2015, tá? Alguns são de 2005, ainda estão rindo da minha cara, mas de 2015 a gente começou a trabalhar com Web Service. Como juntou com o PCASP, eu acho que a entrada disso foi meio traumática para alguns, mas ao menos na palestra do ano passado, todo mundo que eu conversei, ninguém veio me dizer Sandro, Web Service não é legal, gostava do desktop. A maioria vinha, quer dizer, ninguém falou isso, vinham falar para mim, Sandro, quando é que entra os demais assuntos? Eu quero mandar tudo para o Web Service, eu quero acabar com o desktop, dá muito trabalho no desktop. Tá, eu estou vendo alguns sims aqui com a cabeça e eu acho que esse é o sentimento geral de todo mundo. Tá? Então, o que o Web Service ano que vem vai ter uma outra grande mudança? Ano passado a mudança foi relativamente pequena, entrou só a parte de atos pessoal, folha de pagamento, mais especificamente, e esse ano a gente vai botar todo o ato de pessoal para dentro. Tá? Então, tudo que é atos de pessoal, somente Web Service. Isso aqui vai para todas as esferas, municipal, estadual, consórcio, associação, seja o que for. Atos de pessoal no desktop não existe mais. Planejamento e gestão fiscal, tá? Também somente Web Service. Tá? Então toda a parte de planejamento acabou. Inclusive, depois eu ressalto mais, mas para o controle interno, o Esfinge Desktop só serve agora para transmitir dados para o tribunal. Não tem mais nada para digitar lá dentro. É só botar pacotinho, apertar o botão enviar, acabou. Tá? Não vai servir mais para nada em 2017. Isso aqui a gente já tinha liberado no meio desse ano. Algumas empresas aderiram, que eu me lembro agora, estaduais, municipal não lembro de nenhuma, só de começar o desenvolvimento, mas de enviar na prática não lembro de nenhuma. Tá? Enviar registros contábeis por Web Service, ano que vem é obrigatório, e a gente botou no meio do ano opcional, podia mandar para um lado ou para o outro, e ano que vem obrigatório. Importante empresas atentarem a esse fato aqui. Tá? Tem muitas empresas que têm sistemas que nunca usou Web Service, e somente Web Service para o ano que vem. O desktop de vocês, o que vira a partir do ano que vem? O desktop, podem dar um apelido dele de atos jurídicos. Acabou. Só serve para atos jurídicos para todo mundo, para estado, para município, para consórcio, para seja o que for. Tá? Então, desktop de vocês, atos jurídicos. O resto é Web Service. Não tem outra forma de envio. Depois eu vou dizer que eu vou dar uma alternativa para unidades pequenas para o uso de Web Service, mas é o final, é a última coisa da palestra. Tá? Atos de pessoal, o que muda? Reenquadramento acabou e tinha um arquivo chamado situação servidor folha de pagamento, que juntava folha de pagamento com situação servidor. Quando a gente fez isso aqui, a gente já não olhou com uma cara muito boa e tivemos várias críticas, principalmente das empresas de informática e de alguns usuários, então a gente resolveu dar uma mexida nisso para deixar melhor. Isso aqui antigamente era enviado todo o bimestre. A partir de agora, você vai ter 3 arquivinhos para ser enviados, dados funcionais agente público, esse aqui é o que a maioria de vocês vai usar, e esses 2 de baixo, dados vínculo inativos, dados vínculo pensionista, serve mais para institutos de previdência municipais, os que tem município que tem instituto de previdência. Então, esses 2 é mais específico, esse aqui todo mundo vai usar. Outro detalhe desse arquivo aqui, esse arquivo não tem mais vínculo com a folha de pagamento, ele é a situação do servidor hoje. Tá? Eu sou servidor, eu estou lotado na Secretaria de Administração, meus dados são X, Y,
É para isso que vai funcionar esse arquivo aqui. De um bimestre para o outro não mudou nada, eu não preciso mandar esse arquivo. Se eu mandar, pode, mas não precisa. Só vai deixar o teu envio do web service mais lento. Tá? Mas isso aqui serve somente para enviar. Uma coisa importante que vai ter de checagem com relação a esse arquivo aqui, ele vai ser importante porque ele vai ser usado como base, não no momento do envio, mas posterior análise e provavelmente uma regra de consistência, de batimento dos servidores ativos com servidores que estão na folha de pagamento e o total da folha de pagamento do que foi empenhado. Ah, mas não dá para fazer um para um porque eventualmente tu empenha global e folha de pagamento não está parte patronal. Tá, mas tem um cálculo que o tribunal vai estar fazendo de uma aproximação, então, para isso daí. Tá, então já esperem que ano que vem provavelmente vai ter uma com para bater isso aqui com folha de pagamento com o que foi efetivamente empenhado em folha de pagamento. Tá? Então, outra coisa, a gente eliminou um campo que a gente não via necessidade de tipo editar o concurso, de admissão, numeração e contratação. Incluímos um campo tipo de cargo para fins de acumulação. Esse campo aqui é bem simples, basicamente vai dizer se é uma acumulação de professor ou de médicos da saúde, pessoal da saúde. E um novo assunto que é terceirização com serviço de disponibilização de mão de obra. Teve até uma pergunta na parte anterior sobre esse assunto aqui. Esse arquivo aqui, ele detalha bastante, isso aqui é importante vocês ficarem atentos, ele detalha bastante a parte de terceirização. Ele vai chegar num ponto e dizer assim, ó, o meu município contratou 50 vigilantes, só que nesse mês eu tenho só 48, porque eu vi que não precisava do meu contrato, tá? E eu paguei R$200 mil para esse contrato, pro vigilante. Aí coopera mais, sei lá, R$30 mil. Tá? Vai ter esse nível de detalhe que, eventualmente, as prefeituras empenham isso globalmente. Tem que ser discriminado. Tá? O tribunal quer receber isso discriminado para poder, eventualmente, fazer algumas análises em cima de terceirização de mão de obra. Tá? Então, só atentem-se a esse fato que a discriminação é por posto de trabalho ou por mão de obra. Planejamento é por web service, mas a gente eliminou código do programa de metafísica ação e metafísica realizada. Como vai web service, a maioria não vai nem ver isso aqui, mas... Gestão fiscal, a gente também simplificou, tirou de componente fiscal código de poder, ano, período, não período. Por quê? Porque os componentes fiscais que chegam hoje para o tribunal são todos bimestrais. Não tinha um sentido e a gente conversou com a DMU e não via um sentido de ter o quadrimestral, semestral, para os componentes fiscais. Tá? Então, por isso que agora, e se tiver algum, a gente sabe que aquele componente é quadrimestral ou semestral, não precisa vocês dizerem o que a gente já sabe o que é. Então, isso aqui foi eliminado. E eliminação do código de poder do relatório de publicidade. Porque a gente já sabia se quem enviava esse relatório era a Câmara, é do Poder Legislativo. Quem enviava era o controle interno, é do Poder Executivo. Então, era um campo que não tinha muito sentido de continuar existindo. Só para lembrar, registros contábeis de empresa, obrigatório web service, o layout é o mesmo do ano passado, só que agora é web service. Atos jurídicos, a gente acabou com o assunto bloqueio orçamentário, por uma discussão interna viu que ele não tinha muito sentido de continuar, então não tem mais bloqueio orçamentário. A única mudança que tem é o campo indicativo de licitação de pequena e microempresa, que antes era no processo licitatório, agora é no item da licitação. Tá? É a única mudança que tem. E do desktop, a única mudança que tem é essa daqui, porque desktop e atos jurídicos são sinônimos a partir do ano que vem. Isso aqui é uma coisa importante, apesar que a tela está meio ruim de ver, tá? Mas isso aqui é importante para os controles internos. Quem é controle interno aqui, fique ligado. 2017, como o CI, o desktop do CI só serve para transmitir dados para cá, não vai ter mais versão do CI. Você vai continuar usando a versão do CI que você tem hoje instalada na tua máquina.
Qual a diferença que vai ter no sistema? Ele vai ficar eternamente bloqueado em novembro, dezembro de 2016, com esse status bloqueado. E a versão vai ser sempre 12.02. Mas como você só vai usar essa funcionalidade aqui, de transmitir dados, não tem problema nenhum. Tá? Então, não vai ter versão do CI para o ano que vem. Sim. Tá? Já, inclusive, a gente recebe alguns arquivos, por exemplo, de prestação de contas de recurso antecipado. Já tem uns arquivos que já chegam hoje por AWS. Tá? Então, é um arquivo físico, um PDF, alguma coisa assim, já chega hoje. Então, o mecanismo, as empresas de informática já conhecem como fazer. Tá? Não vejo problema. Contrato, convênio, licitação, basicamente, atos jurídicos. Isso vai continuar. Daí, ano que vem vai ser a virada final, acaba-se o web service. Tá? Então, ano que vem vocês vão se livrar do web service ano que vem. Do desktop, desculpa. Ainda bem que eu tenho auxiliares aqui embaixo, que não me deixam mentir sozinho. Tá. Então, reforçando não. Uma consequência de eu não ter mais o envio do desktop do CI é um botãozinho que a maioria nunca viu, diz que é lenda urbana, mas está no sistema já faz um ano. Tá? Que é um botãozinho de finalizar o envio. Está no Sphinge Web e também vai estar no Sphinge Web a versão nova, no estado da remessa. Tá? Por que esse botãozinho tem que ser apertado? Antigamente, o que acontecia? Mandava o meu WS, olha que eu vi que está tudo certinho no WS que eu fazia. Pegava o pacotinho desktop, mandava, chegou o desktop e o sistema já vai para a pré-análise, processar, fazer aquelas etapas. Como hoje só tem web service para o CI, eu mando web service, tá? E como que o sistema vai saber que acabou? Alguém tem que dizer, ó, acabou, pode fazer a pré-análise para ver se está tudo certo. E se acabou o sistema, é apertar aquele botãozinho no Sphinge Web. Tá? Eu vou mostrar onde é que está, mas acho que alguns já viram isso. Ixi, meu celular acabou de reiniciar. Então, eu estou com o CI de Criciúma. Se a gente entrar em... Vamos fechar esse negócio aqui que eu não quero mais ver. Remessa. Vamos pegar 2016. Quando ele estiver na situação enviando AWS, que é o caso da prefeitura, acho que está ruim para ver, né? Deixa eu ver que assim ficou um pouco melhor. Quando ele estiver na situação enviando AWS e for no estado da remessa em si, lá embaixo, quem faz essa função é o CI. Tá? Importante, não é a pessoa da UG que faz isso, é o CI que tem que apertar. Ele que enviava o pacote do desktop, então continua a função dele finalizar o envio. Tá? Para ele gerenciar esse processo. Estado da remessa, no final, olha o botãozinho aqui. Finalizar e envio de dados. Tá? A partir do que eu apertar esse botão, o meu pacote já vai para a pré-análise e as etapas posteriores. Tá? E gerar balancete e o que for que tiver que ser gerado. Detalhe, para quem não tiver atos jurídicos a partir do ano que vem e não quiser mais usar desktop, sabe que a minha UG não vai ter nunca um ato jurídico, nunca vai ter uma licitação, um contrato, um convênio, tá? Pode só gerar o web service e também apertar o botãozinho aqui. Não precisa gerar mais pacote desktop. Mas se um dia precisar mandar essas informações, aí vai ter que enviar o desktop. Tá? Mas pode usar esse mecanismo aqui, não tem problema. Não precisa mandar um pacote, o desktop zerado para cá. Tá? Isso aí não precisa mais fazer. Eu estou mostrando isso aqui no Sphinge novo, mas se a gente usar o Sphinge velho, o menu laranja lá,
Eu tenho uma tia que adora laranja, que ela ia dizer, pô, Sandro, por que tu mudou para aquele menu, tão bonito aquele menu laranja? Ó, se eu entrar aqui em remessa, análise e confirmação, é as mesmas opções da tela anterior, só que aqui o zoom está me prejudicando. Se eu for lá embaixo, ó, o mesmo botãozinho. Tá? Então, é isso que o CI vai ter que apertar obrigatoriamente. E se algum UG não quiser gerar pacotinho desktop, pode também apertar o botão para ir para a pré-análise dos dados. Aqui eu só mostro onde são os botões, já mostrei isso. Esfinge Web. Alguma dúvida sobre os dados novos de envio, web service para o ano que vem? Isso, para ser enviado a partir de 1º de março em diante do ano que vem. Não é... Sim, não tem... O que muda para o 6º bimestre, tá, é só o cadastro de responsáveis que tem que ser feito. Tá? Que tem que ser retroativo para o ano todo. O resto é tudo para o ano que vem. Sim, planejamento 2017 já é direto do teu sistema para o nosso sistema de forma direta. Tá? Ele não tinha ali o relatório de gestão dentro da remessa do pacote destinado ao bimestre, ele pode encaminhar no seguinte, né? Se tem algum impeditivo, se ele consegue... do relatório, ele fica na sala virtual e ainda... Ah, tá. Não, muito... Isso. O Marcos está me lembrando uma pergunta que teve ontem, mas acho que a maioria que já deve estar sabendo. O envio das informações em virtude da IN20, ou do sistema que você já tinha antigamente de prestação de contas do prefeito, que é uma continuação, a IN20 é um super daquilo lá, é vinculado até a 6ª competência de 2016, ou seja, gerei a 6ª competência de 2016, liberei o envio da IN20. Tá? Como é hoje, vocês já fazem isso automaticamente. Mas a partir disso, os dois caminhos separados. Eu posso ir lá mandar todos os documentos e as remessas do Esfinge podem estar atrasadas ou adiantadas. Ou o envio de informação pode estar atrasado ou adiantado. Um corre em paralelo ao outro. Tá? Não precisa não preciso, eu só posso mandar o 1º bimestre de 2017 se eu terminar o processo, enviar tudo a N20. Não tem isso. Tá? Pode enviar o pacote sem a N20, a parte da N20 está feita, ou o contrário. A única vinculação que tem é o cadastro de responsáveis. Esse sim, esse vai bloquear o teu pacote. Tá? Agora, os dados em si, não. Obrigado, Marcos. Esfinge Web. Comecinho do ano a gente já liberou uma versão nova, esse Esfinge Web 2016, que hoje em dia só está disponível para quem tiver o perfil AWS. Está comecinho do ano não, mais na metade do ano, estou exagerando. Tá, então a gente tem hoje 2 versões de sistema. Esfinge a versão antiga e Esfinge a versão nova. Por que isso, Sandro? Porque a gente optou, em vez de... É uma política que a DIN usa, e eu particularmente gosto muito dela, em vez de a gente pegar aquela coisa, tem um sistema grandão lá, que é o Esfinge. Ah não, agora tira o Esfinge e bota o Esfinge 2.0 lá. Quantidade de problema e erro que vai dar dor de cabeça para todo mundo. Enquanto a gente puder fazer paralelo, melhor para o usuário. Tá? Por isso que a gente continua com a versão antiga e a versão nova vai agregando funcionalidades novas, até uma hora que tudo está aqui, tudo está funcionando, a gente acaba com a versão com o menu laranja do Esfinge. Tá? Que provavelmente até o final do ano que vem deve acontecer. Então a primeira pergunta é: qual versão eu uso do Esfinge? Preferencialmente a versão Esfinge Web 2016. Ela é mais rápida, é uma versão mais rápida, tá? Ela tem menos bugs, assim, o Esfinge caía mais, essa versão é muito mais estável, tá? É bem mais o TCE virtual em si é muito melhor do que a gente usava em termos de arquitetura de sistemas.
Hoje só está liberado para o perfil Esfinge AWS, mas como eu já comentei, até o final do ano eu vou liberar para o CI, aí o CI já pode começar a fazer cadastro, ou até mesmo usar a tela para fazer o que tiver que fazer. O que eu só vou poder usar no Esfinge ano que vem, em 1º de janeiro? Tá? Tem 3 funcionalidades que somente o Esfinge vai ter. O Esfinge 2016, que é a versão nova, não tem. Que é a geração de relatórios. O único relatório que o Esfinge 2016 tem é dados remetidos. Tá? Se eu quiser gerar o XLS com os dados que eu enviei, eu posso usar o Esfinge novo. Mas, se eu quiser ver o balancete do Razão ou algum outro relatório, tem que ser na versão menu laranja. Status da remessa. No status da remessa, na versão antiga, quando eu clicava, ele abria um PDF com as informações que eu mandava. É um relatório, na minha opinião, praticamente inútil para todo mundo, porque um PDF com registros contábeis não serve para nada. No Esfinge novo, quando tu clica ali no númerozinho, ele gera um PDF. Então eu consigo fazer um batimento, um cálculo, uma somatória, é bem mais útil do que um PDF. Tá? Só que na versão nova, ele acompanha o que o Web Service tem. Como não vai ter atos jurídicos, então se eu for no estado da remessa do Esfinge novo e clicar numa opção de atos jurídicos, ele não vai gerar um PDF, vai dizer informação indisponível. Mas o que for de atos pessoal, registro contábil, execução orçamentária, planejamento, gestão fiscal, vai funcionar. Tá? Se não funcionar, é erro do sistema. E a última coisa, confirmação da remessa. Isso aqui é importante. Só no começo do ano, só nesse sistema. Por quê? Porque a confirmação da remessa está intimamente ligada com uma coisa que comentaram hoje, chamada alerta. Tá? Quando vocês confirmam a remessa, automaticamente tem uma série de processamentos automáticos que o tribunal faz para a geração do alerta para vocês. Como a gente está no processo de reformulação desse alerta, tá? A gente vai fazer uma coisa automatizada, mais fácil para a DMU e para vocês, semelhante ao que tem na certidão. Tá? Então, por isso, essa confirmação da remessa vai ficar aqui. Comecinho do ano que vem já deve implementar essa versão nova do alerta, então deve ir para essa versão o alerta novo também. Tá? Então, só no comecinho do ano deve ter esse problema. Então, ao longo de 2017, isso aqui deve ir para essa versão, e se tudo der certo conforme nosso planejamento, final do ano, acabou o Esfinge menu laranja, e nós e vocês nos livramos de um problema que é um sistema relativamente instável do ponto de vista do usuário. O que eu só vou poder usar no Esfinge Web 2016? Tem coisa que o Esfinge antigo não vai ter, que é funcionalidades novas. O que é? Primeira e muito solicitada, recebi vários e-mails durante o ano. Sandra, eu preciso de descarte de remessa parcial. Eu errei um empenho. Eu tenho que mandar a minha folha de pagamento, todo o registro contábeis, tudo, porque eu errei um empenho. A gente não vai fazer aquela coisa fina de eu poder arrumar um registro, tá? Porque eu acho que não ficaria legal e os problemas seriam maiores que a solução. Mas a gente vai fazer um descarte por módulo. Por exemplo, errei a minha folha de pagamento, eu mandei errada. Então eu descarto só atos de pessoal e mando só atos de pessoal. Não refaço o ato jurídico, não refaço a parte de execução orçamentária, registros contábeis ou atos jurídicos. Tá? O meu desktop está errado, atos jurídicos está errado. Então eu apago atos jurídicos e mando para o desktop de novo. Não preciso reenviar o web service dos outros assuntos. Isso aqui, muito solicitado e ano que vem vai ter. Cadastro da IN20, isso aqui eu já falei, só na versão nova, na versão antiga não vai ter. Cadastro de CNPJs. O que é isso daí? O Tribunal de Contas ele faz alguns batimentos com notas fiscais eletrônicas, principalmente da Fazenda Estadual. E a gente, quando foi fazer esses batimentos, a gente notou que tem algumas unidades que têm CNPJs que não são unidades gestoras.
Por exemplo, a Secretaria de Finanças tem um CNPJ próprio. Por que eles criaram um CNPJ próprio? Não sou contador, não sei o que eles ganharam, o que eles perderam com isso. Mas criaram um CNPJ para a Secretaria de Arrecadação. Então, quando a Secretaria de Arrecadação empenha não, mas quando ela faz uma compra, alguma coisa, eventualmente a nota fiscal eletrônica que vem com esse CNPJ da Secretaria de Arrecadação. Chega essa nota fiscal eletrônica no tribunal, a gente tenta procurar nas listas de unidades gestoras. Por exemplo, vamos supor que seja de Criciúma esse caso, não vai achar, porque esse CNPJ não está ligado a Criciúma. Porque a gente só conhece os CNPJs das unidades gestoras. Tá? Então a gente quer conhecer esses CNPJs até para não gerar falso positivo. E fazer uma auditoria no teu município, porque você tem 30 notas fiscais que tem um CNPJ que a gente não sabe de onde que veio ligado ao teu município. Pode ser um erro da fazenda, pode ser até má fé de quem emitiu a nota fiscal, querendo dizer que a nota fiscal do município não é. Tá? E pode acontecer tanto uma auditoria da Fazenda quanto uma auditoria do Tribunal de Contas. Por isso, esse cadastro aqui é tão importante. É bobinho, talvez nem todos, quer dizer, eu acho que poucos municípios é capaz de cair nesse caso, eu não lembro exatamente quantos que a gente identificou, mas é importante para não gerar problema para vocês de uma auditoria, por exemplo, de uma Fazenda ou do Tribunal de Contas, por uma bobeira. Onde é que é feito isso? Esfinge de novo, cadastro, CNPJ, outros órgãos. Ressaltando, são CNPJs que não são unidades gestoras. O FIA tem que cadastrar aqui? Não, o FIA já tem um CNPJ, ele já está cadastrado no Tribunal de Contas, não preciso cadastrar aqui. É só o que não é unidade gestora. Aqui de Criciúma eu criei um de exemplo, Secretaria de Arrecadação, mas vamos criar um novo. Vamos pegar um CNPJ qualquer aqui. Vamos pegar um CNPJ. Eu tenho que dizer qual unidade ele está ligado. Vamos pegar que esse CNPJ é um CNPJ que a empresa de trânsito de Criciúma criou. Tá? Esse CNPJ ele usa para empresa de frotas. Empresa não seria o caso, mas sucursal de frota de ônibus, tá? E ela começou o funcionamento, vamos supor, em 2017, 2 de maio. Tá? Então, cadastrei. Se tiver alguma nota fiscal eletrônica, o tribunal já vai saber, e a Secretaria da Fazenda, que isso aí é de Criciúma, é a nota fiscal certa, está válida e é ligado ao município correto. Tá? É um caso bem simples. Desativei essa unidade, vai aqui, bota uma data de fim e salva. Tá? Bem simples o cadastro, não é ligado à competência, posso alterar quando eu quiser, é bem simples esse cadastro. Tá? Então, só para municípios que têm unidades gestoras, CNPJs que não são unidades gestoras. Aí eu mostro as telas, tal, mais para quem não vai ver de casa. E última coisa do dia. Quando a gente imaginou, observa, esse problema a gente já sabia que ia chegar uma hora. Tá? Vamos pegar um caso prático. Esse ano chegou um consórcio para a gente, dizendo assim, Sandro, vocês estão exigindo que a gente mande a folha de pagamento do consórcio para vocês. Legal. Só que eu tenho um funcionário. Os outros são todos da Câmara, da Prefeitura, que vêm para cá, mas eu tenho um funcionário realmente que é do consórcio. E esse meu funcionário ganha, R$2.000, um exemplo, só que para mim poder mandar a folha de pagamento para o tribunal via webservice, vai me custar R$10.000 mais R$1.500 por mês de manutenção desse sistema. Então, vocês notem que economicamente é idiota isso que o tribunal exigir para um funcionário, o cara comprar um sistema para mandar a folha de pagamento de uma pessoa. Tá? Então, para esses casos, a gente fez uma alternativa, que é usar planilhas XLS ou XLSX para enviar informações para cá. Importante ressaltar que isso aqui é para pequenos volumes de dados. Posso mandar a contabilidade do meu município
ou a folha de pagamento do meu município, que tem 150 mil registros, cara, primeiro que registro contábil não vai nem permitir, tá? Não vai nem ter opção. Folha de pagamento, podemos até liberar, mas tu vai ter um trabalho tão grande, vai dar tanto problema, que é inviável, tá? É pequenos volumes. Já vou dizer o que é um pequeno volume, na opinião do Tribunal de Contas. Tá? Pequenos volumes, ele é disponível para o mesmo perfil Esfinge WS, então quem tiver o perfil Esfinge WS que usa lá para entrar no sistema, vai ter também essa opção de enviar dados via planilhas. E não deve usar para unidades maiores. Vou mostrar algumas restrições. Tá, depois... Então, para enviar essas informações para cá, a gente teve que desenvolver, na verdade, são dois serviços. Um, a importação de planilhas, que é XLS em si, dados, e um segundo, que é para receber documentos. Por exemplo, um edital de um concurso, uma lei, alguma coisa assim. Tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar é a importação de documentos. Documento é texto, tá? É um PDF, texto de uma lei, de um... Lei, edital, decreto. Os formatos aceitos são os mesmos que o Esfinge Desktop já aceita. E não confundir esse TXT aqui com o TXT que o desktop importava. Desculpa, aquele TXT que o desktop importava não pode ser usado aqui. Tá? Não pode. Aqui é TXT, um texto de uma lei. Tá? Uma coisa que a gente lê. Tá, eu só estou reforçando o que eu falei. Vamos fazer um exemplozinho de enviar um TXT, um documento qualquer para o tribunal. Esse aqui é o CI, eu vou sair com o CI e entrar com o usuário de Web Service. Na minha colinha, onde é que tem um? Acho que esse aqui que eu usei ontem. Tá, então, ele é o Esfinge WS, que é esse perfil da Prefeitura de Criciúma. Vamos lá no Esfinge Web, cadastro, importação de documentos, importação de planilhas. Vamos primeiro mostrar documentos. Esse aqui é bem simples também. Escolha a minha unidade. Eu já importei 2 documentos ontem de teste, mas vamos pegar um outro. Vamos pegar esse documento 3 aqui. Enviar. Acabou o que tinha que fazer. Já está no Tribunal de Contas esse documento. Tá? Bem simples o envio desses documentos. Obviamente depois tem que ligar com a licitação, com o contrato, mas isso aí é outra etapa. Tá? Então aqui o envio do documento é bem simples, bem tranquilo. Segunda parte, importação de planilhas. Isso aqui interessa mais para vocês. Algumas restrições que a gente tem. Somente uma planilha por arquivo, ou seja, cada arquivo XLS só pode ter uma planilha. O que é uma planilha? É aquelas abinhas que tem embaixo do Excel ou do LibreOffice que vocês têm. Cada abinha daquela é uma planilha. Só pode ter uma abinha por documento. Se tiver 10, eu vou dividir em 10 planilhas. Não, o sistema só vai ler a primeira. Tá? Importante isso. Só está disponível para alguns assuntos. Por exemplo, registros contábeis e execução orçamentária para municípios e consórcios não vai ter opção de uso de XLS. Tá? É o Web Service, é o que vocês já estão usando. Não vejo sentido de alguém usar para uma prefeitura mandar registro contábil e execução orçamentária por planilha. É volume pequeno. O que é um volume pequeno que a gente estima? É em torno de 1000 linhas. Tanto é que a planilha, se tu tiver 1001 registros, ele vai te dar um erro. Ó, limite é 1000 registros por planilha. Mas, está falhando o microfone. Eu tenho 1050 registros. Agora eu tenho que comprar sistema. Não. Eu posso pegar essa planilha, fazer uma com 500, por exemplo, e uma com 550. Posso mandar 2 planilhas.
Tá? Só que notem, se eu tiver 2.000, 3.000, 4.000, vou ter que ter 10, 15 planilhas, vai ficar uma gerência, na minha opinião, insustentável, tem que ter um sistema para esse volume maior. Tá? É volume pequeno. Volume pequeno, entende-se 1.000 linhas, 1.000 e pouquinho, já estourando o volume. Vou mostrar como é que funciona. Então, importação de planilhas. O município meu está aqui. Vamos escolher um assunto. Aqui tem a lista de assuntos que eu posso importar. Tá? O passo a passo que a gente pensou para esse envio é o quê? Primeira coisa, eu vou baixar o modelo. O que é o modelo? É o que eu quero preencher. Então, eu quero enviar agentes público pensionista, que é o antigo servidor que a gente usava. Gerou minha planilha. Está aqui o meu modelo gerado. Eu só tenho que preenchê-lo agora. Vamos preencher, então? Registro geral. Vou botar qualquer coisa. Título eleitoral. Certificado reservista. PIS/PASEP. Eu vou botar um valor qualquer, não vou usar esse arquivo, eu tenho um outro de teste mais bonitinho. Nome pai. Eita. Data de nascimento 10/10/2010. Nome da mãe. Mãe. Ixi, inverteu aqui. Mãe. Matrícula. A matrícula lá da unidade. Nome do servidor. É o Zé. Código sexo. O que é um código sexo? Sexo talvez seja fácil, S ou M, tá? Mas, eventualmente, esse código pode ser um código mais complexo. Então, como que eu vou saber o que preencher para esse código sexo? Então, vamos voltar no sistema. Tem uma coisa chamada ajuda. Você já apertado em ajuda em algum sistema? Eu nunca apertei. Tá? A maioria não usa, mas essa ajuda aqui ficou legal. Ó. Para auxílio preenchimento da planilha, acesse o site tal. Então, vamos acessar o site. Clicando na imagem Sistema de Fiscalização e Gestão Esfinge, que deve estar no meio da tela, numa imagem com S grande. Então, onde é que está isso? Ah, S grande, isso aqui. Dentro dela, aperte o botão Esfinge Captura. Esfinge Captura. Na parte inferior, clique no botão Tabela Download, onde a A é o ano. Opa, vamos supor que eu quero mandar 2017. Cheguei aqui na minha tabelinha. Abra o layout do arquivo intermediário Web Service. Então, layout arquivo intermediário Web Service. Eu sou esfera estadual? Não. Então, onde é que está? Web Service Municipal, Consórcio, Empresas. Opa, esse aqui é o meu, então. Vamos clicar. Eu estou tentando enviar o quê? Servidores ativos. Onde é que está o assunto? Agentes públicos ativos, inativos e pensionistas. Cliquei aqui. Opa, está aqui meu arquivinho. Então, aqui tem um descritivozinho do como tem que ser preenchido essas informações lá da planilha também, assim como do Web Service, é a mesma coisa, tá? Código sexo, obrigatório conforme tabela 5. Onde é que está essa tabela 5? No help está escrito. No documento, caso nesse documento seja referenciado o número de uma tabela externa, abre o documento tabela básica esfinge. Então, aqui deve ter tabela básica esfinge. Estava escrito aqui tabela 5. Tabela 5. Sexo, 1 é masculino e 2 feminino. Então, no meu caso do Zé, da minha planilha aqui, ele é homem, 1, sexo masculino. Ele botou 0,1, mas não tem problema. Tá?
bem simples o preenchimento. Então, voltando lá para o sistema. Pessoal, mais um. Preenchi a minha planilha, vamos mandar para o tribunal para ver. Eu tenho a opção de mostrar erro em um arquivo XLS ou na tela. Qual a diferença dos dois? Se eu escolher para ele mostrar na tela, ele vai me dizer assim, ó, a linha 5 está ok, a linha 6 deu erro, a linha 7 deu erro de CPF inválido, a linha 8 tal coisa. Se eu te mandar, por exemplo, 200 linhas, uma listagem com 200 linhas na tela, fica inviável de ler. Tá? Então, nesse caso, o ideal é tu usar a opção de ele gerar um outro XLS, que ele vai botar exatamente o XLS que você enviou, com uma coluna a mais, dizendo assim, ó, os erros que aconteceram ou o ok que ocorreu. Eu vou mostrar as duas opções. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que tá... assim fica melhor. Outra coisa legal que tem é a ação. Se eu quero importar os dados, ou seja, o dado que o sistema viu que é válido, ele vai botar para dentro, já acabou. Ou então, não, vamos só testar. Só testar, ele vai simplesmente pegar o arquivo, importar, ver se tem erro e te devolver os erros. Isso aqui é legal, até você ter segurança de enviar o dado direto para o tribunal. Vamos pegar um documento que eu tenho, esse aqui. Tá? Importei o documento, vamos escolher o que eu quero na tela e testar. Enviar. Agora ele está pegando esse documento, fazendo os testes e gerou o meu arquivo. Que ele disse, a linha 6, o número do CPF é obrigatório e não pode ser nulo. A linha 7 está ok, essa importou. Tá? E a linha 8, o código do sexo está errado. Vamos abrir a planilha que eu enviei? Essa aqui. Então, a linha 6, CPF em branco. Como o sistema falou. A linha 7 está ok, e a linha 8, o código do sexo está em branco. O código do sexo está em branco. Opa. Então, deu os erros que deveriam dar. Qual a diferença de usar a outra opção de gerar um XLS? Vou mostrar. Tem que escolher o arquivo de novo. Enviar. Tá? Ele já mandou, como o meu browser está para fazer download automático, já fez o download, vamos abrir. É o mesmo XLS que eu mandei, com faltando CPF, só que no final ele adicionou uma coluna nova. Resposta do processamento, com os erros ou o ok que aconteceram. Tá? Se tu for mandar uma planilha com um volume maior de dados, essa opção é bem melhor, apesar daquelas cores escandalosas que foram colocadas ali no sistema, mas fica legal para tu saber exatamente o que deu certo e o que deu errado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Aqui eu faço um passo a passo que eu já comentei com vocês. E aí? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Dúvidas? Sem dúvidas, posso passar a bola? Então, obrigado pela presença de todos, por ter me aguentado nessa tarde. Sei que o sono é grande e a vontade de ir embora também. Então, obrigado. Passo a palavra para o Marcos. Obrigado. Tchau, tchau.